traz nada para nós. O que comeremos? Aí eles pegam e falam: os assírios têm muita comida, vamos lá, vamos buscar um pouco. Aí eles falam: você está louco da cabeça? Se nós formos lá, nós morreremos, eles nos matarão. Aí penso que o outro falou: mas se ficarmos aqui também morreremos, porque não tem nada para nós comermos aqui. O que faremos agora? Aí naquele momento eles falam: vamos lá, não temos nada a perder. Aí eles saem 4 leprosos, eles começam a ir em caminho aos assírios. E no momento que eles começam a chegar, a minha Bíblia diz que aquela tropa de soldados que ali estava começou a ouvir um terremoto, um tremor de terra. E um homem estrategista de guerra, ele ajoelha no chão, ele coloca os teus ouvidos no chão, e ele fala: os exércitos de Israel devem ter feito aliança com os seus vizinhos, e vem uma tropa muito grande como nós nunca vimos, e vamos todos morrer. Eles saíram correndo, deixaram o cavalo, deixaram comida, deixaram ouro, prata, vestimentas, tudo do jeito que estavam ali. E quando os leprosos chegam no arraial do inimigo, e olham para a esquerda, olham para a direita, e eles falam um para o outro: cadê os soldados? E eles não vêm. Eles falam: vamos entrar numa tenda. Na primeira que eles entram, um monte de Coca-Cola e um monte de picanha assada em cima da mesa. E eles começam a falar: vamos comer. Não procure isso na Bíblia, nem me chame de louco, não está escrito, tá? Estou confabulando aqui uma história com você. E ali naquele momento eles começam a comer. Os outros 2 entram numa outra tenda, Macfish do outro lado, batata frita e mais ali um punhado ali de frutas espalhadas. E eles falam: vamos comer. E eles começam a comer. Outro vai para outra tenda, um monte de Danone e Yakult. E eles falam: vou pegar, vou colocar na minha lancheirinha, vou levar para casa. Eles começam a se alegrar, e eles comem até se fartar. Eles deitam numa rede lá, igual você depois do almoço de domingo, que você deita e você quer tirar aquele cochilinho. Você fala: nossa, tem que dormir, mas já está quase na hora de eu ir para a igreja, não vai dar tempo. Aí você fica ali deitado, e eles estavam, mas eles começaram a pensar: nós enchemos a nossa barriga, mas o nosso povo está passando necessidades. Voltemos lá e vamos falar para eles também, para que eles venham. Aí eles falam: eles não vão acreditar em nós. Eles falaram: nós pegamos um monte de coisa, colocamos na nossa mochila, vamos levar, vamos mostrar para eles tudo aquilo que nós conseguimos, e eles vão acreditar e vão vir. Quando eles chegam, eles entram nos portais da cidade. Antes eles tinham que entrar imundo, impuro, para que as pessoas olhassem para eles e soubessem realmente que eles eram impuros, imundos. Só que naquele momento todo mundo estava com fome, todo mundo estava ali raquítico, porque faziam dias que não comiam, estavam ali tendo náuseas de tanta fome. E quando eles entram ali naqueles portões da cidade, eles falam: os assírios foram embora e deixaram todas as coisas lá para que possamos comer e desfrutar dela. Eles saem correndo. Primeiro, quando eles ouvem aquele homem que assistia ao lado do rei, ele ouve a história, ele sai correndo, ele fala: não acredito que realmente Deus abriu janelas no céu para Israel. Aquele profeta, ele não pode ter acertado. E quando ele chega correndo, quando ele está ali na frente, ele, igual o profeta falou, ele olhou, ele viu as mesas cheias de picanha, cheias de Coca-Cola, cheias de Danone, cheias de Macfish, cheias de Burger King. E ali naquele momento, quando ele olhou para tudo aquilo ali, quando ele foi estender as mãos, ele morre atropelado por uma multidão que vem. Sabe por quê? Porque não acreditou naquilo que o homem de Deus falou, porque não se revestiu do poder e da autoridade, duvidou. E cá entre nós, quantas pessoas têm duvidado de Deus? Quantas pessoas não têm dado crédito ao Senhor? Quantas pessoas estão vivendo uma vida de dúvidas, incertezas? Quantas pessoas depositam a sua confiança em sua própria força? Quantas pessoas estão vivendo uma vida afastada das promessas de Deus, porque querem resolver as suas situações com as suas próprias forças? Só que não é assim que Deus trabalha. O que Deus ele quer realmente mostrar para nós é que Ele tem o controle de tudo. Efésios 6,13 diz para que nós venhamos o que? Deus nos ordena para que nós estejamos preparados para esse dia, para o dia mau.
porque quando o dia mau chegar na minha vida e na sua vida, nós vamos conseguir lutar com ele. O povo, a geração de hoje, ela tem fraquejado. Por quê? Porque não tem mais depositado a sua confiança em Deus, quer resolver as coisas imediatamente. O povo tem fraquejado porque só ouvem mensagens de autoajuda, e a autoajuda vai fazer você apenas resolver o seu problema momentaneamente. O que Deus ele quer realmente é que você venha a ser ajudado não pelo homem, mas por Ele. O que Deus ele quer que nós façamos realmente, que nós venhamos voltar a praticar a verdadeira adoração. Deus ele não quer que nós venhamos olhar essas palavras, 4 passos para a prosperidade, enfim, aquilo que as pessoas estejam tentando colocar goela abaixo para mim e para você. Não, muito pelo contrário, o Evangelho de Cristo vai muito mais além, porque a Bíblia mesmo diz que o homem mais miserável é aquele que deposita a sua confiança apenas nessa vida. É o homem mais miserável, é o ser mais miserável. Porque se você quer apenas desfrutar dessas coisas desta terra, você ainda não converteu o seu coração em Cristo Jesus. Sinto muito em te falar, mas é a realidade. Porque quando você tem um coração convertido, você fala como Paulo: eu sei viver na abastância, mas também sei viver sem nada. Nada, absolutamente nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador. Sabe por quê? Porque ele descobriu que ele tinha o quê? Cidadania romana, que ele era judeu, filho de hebreu, que ele tinha os 2 dialetos, mas ele viveu uma vida onde ele perseguia os cristãos, e ele era confiado pelo rei, pelos romanos, e ele podia fazer o que ele bem quisesse. Ele tinha uma riqueza extraordinária. Só que quando ele serviu, quando ele quis buscar a Cristo, a servir a Jesus, ele teve que abandonar tudo. Só que ele não ficou remoendo das coisas do passado ou daquilo que ele poderia viver se ele continuasse com aquela vida. Muito pelo contrário, ele começou a falar: eu sei ter abastância, mas agora também eu sei viver sem nada daquilo que essa terra me oferece, porque Cristo é o meu alvo, Cristo é a minha salvação, Jesus é o meu ponto principal aonde eu quero andar. Se Jesus ele chega aqui hoje, ele fala para mim: Júnior, sai daí, e ele vem aqui, toma o meu lugar, e ele fala que aqueles que querem as riquezas dessa terra, vou deixar você trilionário aqui esta noite. Se você quer viver algo maravilhoso financeiramente, venha para esse lado. Agora, se você quer passar por mais um pouco de aflição, mas estar na glória e ver aquilo que é inefável, fica desse lado. Não é para trocar, não. O que você faria? Muitas pessoas iriam mudar de lugar. Sabe por quê? Porque estão presas às coisas deste mundo, querem viver as coisas que este mundo oferece. Mas uma pessoa que tem um coração convertido, essa pessoa ela vai querer Cristo, e ela sabe que a eternidade é algo muito maior e melhor a ser vivido. Nós vamos chegar lá na mensagem e você vai entender. Então, ou seja, nós precisamos mudar o nosso foco, porque as mensagens elas precisam ser mensagens que venham nos exortar e nos transformar de dentro para fora, que venham fazer com que nós venhamos converter o nosso coração em Cristo Jesus, que nós venhamos poder ter amor pelo próximo, que nós venhamos poder abraçar aquele que está precisando, assim como Jesus diz: se te baterem na tua face, dê a outra também. Se te pedirem a tua túnica, dê também a tua capa. Se te pedirem para andar 1 milha, vá 2 milhas, porque às vezes 1 milha não é suficiente para você converter o coração daquela pessoa. Só que às vezes nós não entendemos, e nós acabamos generalizando esse amor gigantesco que Deus ele tem por cada um de nós. E às vezes nós começamos a olhar para as situações, começamos a viver aquilo que o salmista diz no Salmo 73: e quando olhei a riqueza dos ímpios, quase resvalei os meus pés do santuário, dos caminhos do Senhor. Mas o fim dos meus problemas atinaram quando eu entrei em tua presença e o adorei em espírito e em verdade. Ou seja, se nós olharmos
para as coisas que estão à nossa volta. Se nós olharmos para a prosperidade do ímpio, nós iremos sofrer, nós iremos desanimar. Mas quando nós realmente entendemos o verdadeiro propósito, estamos fitos em Cristo Jesus, estamos ali na linha de raciocínio daquela que Jesus estabeleceu, nós estamos nos revestindo de poder e autoridade para podermos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. A nossa geração precisa ser diferente. Não dá mais para ficar na mesma coisa a qual nós estamos vivendo. As pessoas vêm para um culto, as pessoas vão para as igrejas, elas querem ouvir mensagens que inflam o seu ego, elas querem mensagem de autoajuda, e Cristo não é isso. Cristo, ele vai muito mais além. As pessoas não sabem mais cair e se levantar, elas caem e ficam ali prostradas diante da situação, diante do problema, vivem dependentes do homem e esquecem que são dependentes de Deus, guardam Deus numa caixinha, dentro de uma gaiola, e falam assim: agora eu vou viver a minha vida, porque o meu Deus está aqui, o meu Deus é o sangue que eu corro, o meu Deus está em mim e não naquilo que Ele estabeleceu. Estão completamente errados, desfocados da glória de Deus, e nós precisamos mudar. Esta geração que abandona a Deus porque não suporta a luta é uma geração fraca, é uma geração independente de Deus, mas dependente de si próprio. Nós não podemos jogar a toalha. Uma geração que diz: se Ele é Deus, Ele tem que fazer milagres na minha vida, porque se Ele não fizer milagres, Ele não é Deus. Eu quero dizer para você: se Ele faz ou não, Ele continua sendo Deus na minha e na sua vida. Ele vai sempre ser Deus, o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Eu digo para você, Ele é Deus e ponto final. Os crentes hoje em dia, eles não têm mais, eles falam assim: crente que não tem luta não é crente, não tem a presença de Deus. Já ouviram falar isso para você? Quantas pessoas às vezes falam para nós: se você não tem nenhuma luta, você não tem Deus na sua vida. Estão completamente errados, estão completamente desfocados. Igreja que demônio não se manifesta não tem Deus. Ei, eu quero dizer para você: o templo de adoração ao Senhor que foi erigido lá no Antigo Testamento era um lugar para adoração a Deus. Demônio não entrava. Jesus, quando estava pregando e falando com os seus discípulos e ensinando, demônio não se manifestava. Mas quando ele queria expulsar, ele ia até o lugar onde o demônio estava, e ele falava: daqui para o precipício, vá agora. Eu quero dizer para você: a casa de Deus é um lugar da manifestação do Espírito Santo do Senhor. Nós não podemos confundir o lugar onde nós nos encontramos para adorar a Deus, para que este lugar seja um local aonde os demônios eles pintam e bordam. Não, muito pelo contrário. Aonde a presença de Deus está, se um demônio entrar é porque ele é um suicida, ele quer morrer, ele não aguenta mais o diabo atormentando a vida dele. Mas aqui, neste lugar, eu quero dizer para você: só tem adoradores aqui que erguerão a sua voz em adoração ao Senhor. Sabe por quê? Porque você é especial. Você é especial para Deus. Eclesiastes 12:1 diz assim, não precisa abrir: lembra-te também do teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venham dizer: não tenho neles contentamento. Imagina comigo: você nasce, você aprende, você cresce e você morre. Por isso Salomão diz lá em Provérbios que melhor é ir num velório do que numa festa. Aí você fala assim: nossa pastor, então é melhor eu ir num velório do que numa festa? Mas na festa eu vou me divertir, na festa eu vou dançar, na festa eu vou mexer no meu esqueleto, na festa eu vou engordar um pouquinho mais com a coxinha da irmã Ica. Eu quero dizer para você: você pode engordar, você pode festejar, você pode realmente desfrutar de tudo isso. Só que Jesus, ele nos alerta que quando você vai no velório e você vê aquela pessoa
talvez morreu por um acidente, ou que talvez morreu porque chegou o seu dia, você sai dali mais temeroso, e você sai talvez dirigindo o seu carro com mais cautela, mais prudência, você para em todos os faróis, você vê uma pessoa pisando na rua, você já freia, você fala, pode passar. Sabe por quê? Porque você tem medo de estar ali no lugar daquela pessoa, porque todos nós sabemos que um dia somos nós que estaremos ali. Isso é claro se Jesus não voltar antes, isso é claro se Ele não arrebatar-nos neste momento, mas nós precisamos saber. Então quando Salomão ele escreve aqui, Eclesiastes 12:1, ele começa a falar que às vezes as pessoas elas não conseguem ter o conhecimento, o contentamento daquilo que viveram, e quando chega no final da vida, olha para trás, puxa, eu podia ter feito mais coisas para Deus, eu podia ter adorado mais, eu podia ter me entregado mais. Eu falo isso por experiência própria, porque por 28 anos da minha vida eu não servi ao Senhor. Então eu olho e falo, puxa, por que eu não servi ao Senhor antes? Por que eu não adorei antes? Porque eu não tive esse encontro antes? Só que tudo é no tempo de Deus. Deus ele chega no momento certo para poder mudar, para poder nos direcionar a viver realmente o melhor dele. A tribulação ela vai chegar para todos, e nós precisamos estar firmes, preparados, porque o dia que a tribulação chegar, você não vai querer abandonar o barco, você vai enfrentar essa tribulação. Sabe por quê? Porque você sabe que você serve um Deus que está com você e não vai te desamparar em momento nenhum. Ele está no controle. Atos 14, não precisa abrir, vou estar lendo para você. Atos 14, 22 diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha só o que ele está falando, que era para um confirmar o ânimo do outro, que era para um animar o outro, exortando-os uns aos outros, porque as tribulações viriam sobre a vida deles. E se você for lá atrás e você começar a pensar como foi no passado, você vai ver que era muito pior do que hoje, porque ali eles eram perseguidos. O Brasil é um país laico, você tem escolha de adoração, de fazer o que você bem entende, e às vezes você realmente não consegue fazer. Só que é necessário que você venha realmente se prostrar diante do Senhor e olhar para o irmão que está precisando ali de uma palavra amiga, de um ombro amigo, da presença de Deus. Você chegar até ele e falar: filho, vem comigo. Se você está fraco, eu estou fortalecido pelo poder de Deus, eu vou te ajudar a caminhar para que você se fortaleça. O próprio Salomão diz que o cordão de 3 dobras é muito mais difícil de quebrar do que de uma só, porque se você quiser andar sozinho, você vai ser fraco, e o inimigo ele pode vir e te quebrar e te destruir. Só que o Deus que você serve, ele fala: ei, esteja um com o outro, juntos, unidos. Porque se você ler Efésios capítulo 4, você vai ver da unidade da fé entre os cristãos, todos unidos para um só propósito: adorar ao Senhor verdadeiramente, em espírito e em verdade. Quantas pessoas em suas provas culpam a Deus? Quantas pessoas são provadas e começam a culpar a Deus e falam: Deus que é culpado, Deus que deixou ser provado, Deus não está comigo, Deus está me limitando, Deus está fazendo isso, Deus está... Ei, estão errados. Quantas pessoas abandonam o seu chamado por causa de uma provação? Quantas pessoas eu conheço que abandonaram a Deus, o chamado, e falam: eu não quero mais fazer. Eu conheço pessoas que passaram por provações e falam: não, Deus virou as costas para mim. Não foi Deus que virou as costas, foi ele que abandonou a Deus. Então nós precisamos lutar. A nossa geração é uma geração imediatista e medrosa, ela quer as coisas para hoje, só que quando não acontece, elas têm medo de entrar na luta, elas têm medo de poder conseguir alcançar aquilo que ela almeja, desfrutar dos teus sonhos. Sabe por quê? Porque ela fica com o pé atrás. E agora, se eu fizer
E agora, se eu entrar nesse lugar? E agora, se eu fizer parte desse rebanho? O que será? Será que eu vou sofrer de novo? Será que as coisas vão... Eu quero dizer para você, isso tudo são coisas que o diabo está tentando colocar na sua cabeça para trazer uma paralisia espiritual na sua vida, para que você não consiga viver o melhor daquilo que Deus Ele tem preparado para aqueles que amam o Senhor. Nós temos medo de sermos ousados, e isso está repreendido em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida esta noite, que você sairá daqui cheio de ousadia, cheio de confiança, cheio de fé, cheio de esperança, para poder lutar contra as astutas ciladas do diabo sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu emprego, sobre o teu empreendimento, sobre aquilo que você tem buscado, porque você é servo do Deus vivo, todo-poderoso. Então não se limite, não se limite, porque nós precisamos realmente tirar as limitações. O povo, ele vive se autolimitando. O povo vive colocando limitações para ele mesmo. Eu não consigo, eu não posso. Só que a Bíblia, ela diz que a palavra de Deus, toda palavra que procede da nossa boca, ela não volta vazia antes que se cumpra. E se você profetiza com a sua boca que você não consegue, que você é um derrotado, que você é um fracassado, que as coisas não vão dar certo, eu quero dizer para você, você está agindo completamente errado. Você pode não ter nada, você pode estar vendo ali, o copo está pela metade, e você tem que ser ousado, você tem que falar assim: não, o copo não está pela metade, o copo está cheio. Olha, é mágica? Não, o copo está cheio sim. Sabe por quê? Porque você entendeu o verdadeiro propósito de Deus na sua vida. Porque por pior que seja a luta, por pior que sejam as tribulações, o momento que você está passando, Deus, Ele está no controle. Deus não te abandonou. Ele mesmo fala: se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se pelo fogo passar, chama alguma queimará em vós, ou arderá em vós, porque eu, o Senhor, o teu Deus, eu te sustento com a minha destra poderosa. Basta nós termos essa confiança, basta nós exercermos a fé que Cristo nos deu. Jesus, Ele te deu fé, então exerça a fé. Nós não podemos falar: eu não tenho exemplo nenhum, e não é por falta de exemplo. Imagina, a fé, se você olhar na Bíblia, existem vários momentos que Jesus, Ele exerce a fé, Ele ensina a fé. Ele chama os seus discípulos, eles falam: ei filhos, vamos ali num monte. E Ele começa a pregar o sermão da montanha, falar das 10 bem-aventuranças. E quando termina, aquelas 15 mil pessoas estão morrendo de fome. Já era quase noite, a cidade era longe. Jesus falou: não podemos despedir essas pessoas da maneira que elas chegaram. Vamos dar de comer. Procura em meio àquelas pessoas que estavam ali se eles tinham alguma coisa para comer. E a Bíblia diz que eles acharam apenas o quê? Um rapazinho com 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus, Ele pega e Ele fala: filhos, nós servimos a um Deus que multiplica, nós servimos um Deus maravilhoso, e com esses 5 pães e 2 peixes nós vamos alimentar essa multidão. Os discípulos falam: como, Senhor? É fácil. Pegue o pão, levante ao céu e diga: Pai, graças te dou, e parte. E Ele entrega aos seus discípulos. Ele entrega a Pedro. Aí Pedro olha, o pão está inteiro. Ele fala: Senhor, como que o Senhor fez isso? Pedro, só ergue o pão para o céu e diga: Pai, graças te dou. E Pedro ergue e parte o pão e fala: graças te dou. Quando ele parte o pão, os 2 pães estão inteiros. Aí os outros discípulos: eu também quero fazer. E cada um começa a fazer. A Bíblia diz que depois que eles alimentaram todo mundo, sobrou para eles. Eles saem carregando o quê? 12 cestos de pães e peixes cheios. Sabe por quê? Porque ele exerceu a fé. Jesus olhou para os seus discípulos pescando a noite inteira e falou: ei, o que vocês têm aí de comer? Eles falaram: nada, pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Jesus fala: jogue a rede do lado direito do barco. Eles podiam ter falado: não vou jogar. Só que naquele momento eles ouviram a voz, e por obediência eles lançaram a rede. E quando eles lançam a rede quase se rompe, porque 153 grandes peixes saíram daquele lugar. Sabe por quê? Porque Deus estava exercendo a fé daqueles homens. Não, você não entendeu. Às vezes você está passando por um momento desse, por um momento de tribulação. Às vezes você está vivendo como Pedro, que havia
negado a Jesus 3 vezes, se escondido, e talvez tinha falado: eu vou dar cabo da minha vida. Só que Deus, Ele já estava vendo tudo o que iria acontecer, e Ele falou para os outros discípulos: vá com Ele, não deixe Ele sozinho. Então os discípulos foram com Pedro, e Pedro falou: esta noite talvez eu iria me matar, eu iria me jogar no rio, no mar, para ser morto, mas Deus enviou vocês aqui para estarem comigo. Só que naquele momento, quando Jesus falou: ei, vocês que estão aí no barco, o que tens de comer? Pedro escutou a voz, e aquela voz entrou suave no seu coração, e por ter entrado suave, ele obedeceu. E quando João falou: Pedro, é Jesus, ele não hesitou 2 vezes, ele pulou no rio, e a nado, ele foi até a margem, e ali Jesus estava, com pão e um peixe cozido na brasa. Eu quero dizer para você esta noite, que não importa qual seja a situação que você esteja passando, não importa qual seja a tribulação, Deus, Ele está sempre no controle. Pastor, mas Jesus é Jesus, e daí? Se Ele é Jesus, é claro que Ele é Jesus, Ele operava milagres, mas Ele também quer que você venha também viver. Pastor, mas o senhor falou lá de Eliseu, que Eliseu fez um milagre, Eliseu orou, que Deus, sim, ele fez. Será que eu consigo? Claro que consegue. Você tem que exercer a sua fé. Se você olhar para trás, você verá que tem alguém passando por um momento pior do que o seu. E às vezes você desanima pela sua situação hoje, vivida por você hoje. Só que você não entende que existe um plano de Deus preparado para você viver muito melhor daquilo que você está vivendo hoje, lá na frente. Ah, pastor, então me explica direito isso daí. Abra comigo a sua Bíblia, volte em alguns capítulos, lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Versículo de número 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de número 17 a seguir. Está escrito assim a palavra do Senhor: pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus. Por sua própria sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha que maravilhoso que Jesus está falando. Na sua sabedoria Ele fez os céus encandecer, na sua sabedoria Ele fez o chão tremer, o chão engolir o homem. Ele falou com o homem, Ele quis mostrar realmente a sua onipotência diante do homem em tua sabedoria, mas o homem não quis. Então Ele precisou se esvaziar da sua forma divina, vir aqui na terra e poder confabular uma história com o homem, saber porque o homem chora, porque o homem é limitado, porque o homem vive uma vida depressiva, porque o homem vive uma vida de humilhação, uma vida sem perspectiva futura, aonde somente o hoje é o que importa. Então Jesus, Ele precisou aniquilar a sua forma divina, para que por meio da pregação do Evangelho, das boas novas de Cristo Jesus, nós cristãos pudéssemos ter a salvação. E às vezes nós olhamos para tudo isso e não damos créditos para aquilo que Ele fez, porque nós estamos querendo viver a nossa própria vida, a nossa própria vontade, com as nossas próprias forças, e estamos errados.
Nós precisamos buscar a ser diferentes. O mundo que hoje nós vivemos nos direciona ao quê? Ao poder fracassado, a um poder onde nós não conseguimos realmente vivenciar o plano perfeito de Deus na nossa vida, aonde as coisas ou pode ou não pode, são barradas. Deus, Ele te deu liberdade para você adorá-lo aonde você estiver. Você é templo da habitação do Espírito Santo, então não barre a ação do Espírito de Deus na sua vida. Deixa o Senhor te usar. Abre o teu coração, rasgue a sua voz e fala para Ele que você o ama com todo o teu entendimento, com toda a tua força, porque Ele é merecedor da sua adoração. Ele é merecedor de receber a glória, a honra, o louvor, a qual você tem a entregar a Ele. E muitas vezes você se entristece, muitas vezes você não consegue vencer o limite que te aprisiona, as cadeias, as palavras que um dia foram lançadas contra a tua vida. Só que esta noite o Senhor Jesus está falando para mim, para você: eu quebro os grilhões, as lutas que estão travadas espiritualmente, eu vou romper através da fé que vocês têm buscado em mim, porque eu vou mudar, eu vou transformar, eu vou fortalecer e eu vou colocar você de pé. E tudo isso tem sido feito, sabe por quê? Para que nós venhamos deixar realmente Deus agir em nossa vida. Só que o inimigo, ele é estrategista. Ele olha para você e ele fala, e ele faz tramas de morte. Ele fala: se vocês deixarem o primeiro amor, vocês não vão conseguir adorar a Deus, vocês não vão conseguir dar a Deus aquilo que Ele merece receber. E quantas pessoas têm deixado o primeiro amor? Quantas pessoas não meditam mais na palavra? Quantas pessoas não estudam mais a Bíblia? Quantas pessoas não louvam mais a Deus? Quantas pessoas não oram? Quantas pessoas não têm mais esse carinho, esse prazer? Não usam mais a fé? Acordamos muitas vezes desanimados, queremos que o dia acabe logo, porque não aguentamos mais aquela avalanche, a situação que está nas nossas costas. E quando a noite chega, nós dormimos, não queremos que ela acabe, porque quando eu durmo, parece que os problemas eles se acalmam, e ali eu estou descansando. E se o dia raiar, de novo aquele problema virá à tona, e eu não vou ter forças para poder subsistir a isso. Então por isso às vezes nós queremos dormir e não chorar. Queremos dormir porque vai ser um momento onde nós vamos estar parados, sem sonhos, sem perspectivas de vida. Só que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, só que a alegria vem ao amanhecer. E muitas pessoas não entendem isso, e elas acabam vivendo o quê? Abandonando o primeiro amor, porque elas falam: tão difícil servir a Deus, é tão difícil. Não é difícil servir a Deus, nós tornamos servir a Deus difícil, porque servir a Deus é fácil, é só você obedecê-lo, é só você cumprir aquilo que realmente Ele quer que você cumpra. Para encerrar, abra comigo a sua Bíblia lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo de número 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Está escrito assim a palavra do Senhor. Amém? Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho porém contra ti que deixastes o primeiro amor. Lembra-te de onde caístes, arrepende-se e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Se não te arrependeres, tens porém a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a
comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Olha que maravilhoso. Aqui também Jesus falando a Éfeso. Antigamente, na carta lá em Efésios que nós vimos, foi Paulo falando, mas aqui é o próprio Senhor Jesus falando para a mesma igreja, olhando para eles e falando: olha só, as suas obras eram tão maravilhosas, o seu primeiro amor, a sua adoração de vocês era surpreendente, vocês estavam ali revestidos de tanta armadura que vocês conseguiam combater o bom combate, vocês conseguiriam vencer, vocês conseguiam expulsar o inimigo de perto de vocês com a adoração. Olha só como vocês eram zelosos, olha só como vocês faziam. Mas aí os dias foram se passando, os apóstolos que foram se levantando, os pastores que foram se levantando, foram trazendo heresias, coisas que entristeceram o coração daquele povo, e aquele povo começou a ficar desanimado, aquele povo começou a retroceder, a ir embora, e começou a ficar com medo. É isso que ele está falando aqui. Vocês estão com medo agora, vocês estão tristes, porque vocês foram aprisionados na sua mente por palavras, por cicatrizes que ainda não, por feridas que estão abertas e não cicatrizaram. Só que eu estou falando para vocês: ei, voltem a me adorar como eu quero que vocês me adorem, porque essas feridas que foram feitas por aqueles que se dizem apóstolos, que se dizem pastores, que te machucaram, que te feriram ao ponto de fazer com que você parasse o seu chamado, Deus está falando: ei, eu te chamo para perto novamente, para que você possa ser revestido de todo poder e autoridade. Quantas pessoas estão feridas por homens, quantas pessoas não querem mais vir na igreja, que nós conversamos com elas e elas falam: eu fui ferido ali, eu fui machucado ali, e pensam que também vão ser machucadas aqui. Ei, está errado. Nós precisamos fazer a diferença, e isso só vai acontecer a partir do momento que eu e você nos posicionarmos em uma adoração verdadeira, em uma oração sincera, singela ao Senhor, para que essas pessoas venham ser impactadas. Nós precisamos mudar. Deus está falando: ei, essas pessoas que abandonaram tudo que fizeram, imagina, essas pessoas lutaram, deram sangue, mas abandonaram, tristes estão, incapacitados, odeiam. Só que Deus olhou para elas e falou: ei, vocês estão fora, vocês estão longe, mas vocês odeiam mal, vocês odeiam os nicolaítas, vocês estão ali realmente odiando, mas tem um grande problema: vocês abandonaram o primeiro amor. E esse primeiro amor que vocês abandonaram, vocês acabaram se despindo das armaduras espirituais, das armaduras de Deus. Mas o Senhor, Ele quer trazer você para perto novamente, porque nós precisamos realmente estar preparados, porque aquele que não tem as armaduras de Deus estão vulneráveis aos erros, ao ataque do inimigo. E se o inimigo ele vier, ele vai fazer com que você se acostume com o seu erro, com as práticas erradas, porque você se despiu das armaduras de Deus. Só que Deus, Ele está nos dando uma oportunidade esta noite de colocarmos novamente as armaduras espirituais e lutar com elas, porque Deus, Ele está à procura dessas pessoas que querem realmente viver o primeiro amor novamente. Tem alguém aqui essa noite? Tem alguém aqui essa noite que quer realmente adorar ao Senhor verdadeiramente? Ele quer te restaurar. Ele quer restaurar a adoração na igreja. Ele quer restaurar o teu chamado. Ele quer fazer com que você venha viver o melhor. Ele quer realmente cicatrizar essa ferida que está exposta, burlando o sangue. Ei, Jesus te chama para perto. Jesus, Ele quer te abraçar. Ele quer poder colocar o manto dEle sobre você. Ele quer mostrar para você que Ele tem cuidado de ti a todo tempo, a todo momento. Ei, Jesus não te abandonou. Ei, Deus não mudou. Ele está no controle. E se Ele está no controle, adore. Sabe por quê? Porque quando você chegar no fim, você vai viver aquilo que esse versículo 7 está dizendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Você não está entendendo nada, eu vou parar de pregar. Deus está falando que aquele que vencer vai comer da árvore da vida. E comendo da árvore da vida,
você vai viver no paraíso de Deus. Você parou já para analisar como é estar no paraíso de Deus? Se você vai para um sítio, para esses lugares mais distantes, mais afastados, onde tem cachoeiras, árvores frutíferas, pássaros, você já fica maravilhado. Você vai para a praia, você já acha lindo aquela imensidão daquilo que Deus fez. Agora tenta imaginar comigo como será a eternidade ao lado do Pai. Não tem explicação, é algo inefável, é algo que você nunca viu, mas é o que Deus tem preparado para aqueles que permanecerem firmes, para aqueles que permanecerem focados, para aqueles que lutarem. Cadê aqueles que querem ter um encontro com Jesus essa noite? Cadê os adoradores? Coloque-se de pé comigo em nome de Jesus, porque essa noite Jesus ele está te chamando para um propósito. Esta noite Jesus ele está te chamando para um plano que somente Ele pode cumprir na sua vida. Ele está te chamando para você abandonar todas as práticas velhas, erradas. Ele quer que você venha decidir abandonar os teus próprios planos. Ele quer que você venha decidir abandonar os teus sonhos, para que você possa viver os sonhos dele, para que você possa viver o plano perfeito ao qual Ele mesmo estabeleceu sobre a sua vida. Jesus ele não quer ver você aí entristecido, chorando. Jesus ele quer que você realmente venha lutar. Jesus ele não te criou para você ficar aí chorando, olhando as coisas passar, os dias se passar, e você falando, tudo para mim é mal, nada para mim dá certo, as coisas não acontecem da maneira que eu queria. Ei, é porque você ainda não exerceu a sua fé, é porque ainda você está praticando coisas que entristecem ao seu próprio coração. E quando você realmente entristece as coisas que você queria viver e não pode, é você que se frustra, é você que se desanima. Só que esta noite Jesus ele está aqui em um ponto estratégico, olhando para você. Feche os teus olhos e comece a conversar com o Senhor. Feche os seus olhos e comece a adorar ao Senhor. Comece a dizer para o Senhor que Ele é tudo para você. Comece a falar para Jesus: Senhor, eu sou falho. Senhor, eu sou limitado. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu senti, Pai, eu não vou a lugar nenhum, mas o Senhor está no controle. Eu quero voltar à prática de uma adoração verdadeira, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero, ó Deus, poder, Pai, ó Deus, cumprir o chamado a qual o Senhor estabeleceu sobre a minha vida. Eu quero, Senhor Jesus, desfrutar, Pai, da Tua promessa. Eu quero, Senhor Jesus, ó Deus, vivenciar o plano perfeito do Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que eu tenho passado por lutas, por problemas, por dificuldades, mas eu sei que o Senhor trabalha a favor daqueles que o amam. Portanto, ó Deus, todo aquele que aqui está, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor venha tocar na vida deles, que o Senhor venha fortalecê-los, que o Senhor venha fazer com que eles venham ser verdadeiros adoradores, que eles possam romper através da fé que tem em Cristo Jesus e viver todas as promessas que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Portanto, em nome de Jesus, eu te convido a adorar ao Senhor, eu te convido a abrir os teus lábios e adorar ao Senhor como você nunca adorou antes. E se você fizer isso, você vai mover os céus e terra ao seu favor. Você vai ver que o seu inimigo vai partir em retirada, porque enquanto você louva, Deus coloca a armadura de Deus sobre a tua vida. Ele te protege para que você venha passar por esse momento de dificuldade, mas glorificando e entendendo que porque Ele